E fracassou, hein? Fracassou aí a última tentativa do Bolsonaro, antes aí do julgamento em que ele será tornado réu, de fazer alguma coisa, de emplacar aí sua narrativa perante os bolsonaristas. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele fez uma live de aniversário, Ontem foi aniversário do Bandidão, mais um ano em que ele está livre, leve e solto. E nessa live de aniversário, que foi amplamente divulgada por ele, por seus familiares, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, essa live esperavam pelo menos umas 200 mil pessoas simultâneas assistindo, porque foi amplamente divulgado para todo o bolsonarismo. Diz aí, plantonista, se você sabia da live do Bolsonaro ou não. Se você não sabia, parabéns para você. Você não teve que entrar aí em Chernobyl, como eu entro todos os dias. Pois bem, eis que começou aí a live de aniversário do Bolsonaro, e sempre ele faz ali no fim da tarde, porque ele sabe que é o horário, para quem não sabe, o horário em que mais tem gente usando as redes sociais é entre 6 da tarde e 9 da noite. Por quê? Porque 6 da tarde tem muita gente saindo do trabalho, muita gente no ônibus, no metrô, e a pessoa fica assim, ou em pé assim, ou sentada assim, no transporte público. Além disso, em muitas cidades grandes, quem vai de carro fica preso no trânsito e fica lá no celular, porque não tem nem como bater o carro se você não consegue andar nem a 5 km por hora parado horas no trânsito. Então, por isso aí, por outros vários motivos, esse é o horário em que mais se usa a internet. Então é o horário que o Bolsonaro escolhia para fazer suas lives quando era presidente, e foi o horário que escolheu agora para fazer sua live, sendo aí quase réu. Eis que ele não contava com essa humilhação aqui, ó. Ainda esperei, em 48 minutos de live, tinha quanto? 28 mil pessoas assistindo. Olha, 8 vezes menos do que o Bolsonaro queria, e tem uma chance enorme de que eram robôs. Por quê, Thiago? Porque como é que tem 28 mil pessoas assistindo simultaneamente e só 31 mil likes? Eu vou te explicar uma coisa aí sobre lives no YouTube. Quando tem uma live com 3 mil pessoas assistindo simultaneamente, e aí vai do começo ao fim da live, em média de 3 mil pessoas assistindo. 3 mil, né? 30 não, 3 mil. É quase 10 vezes menos aí. Você vai ver no fim de uma hora de live, ou no fim de 48 minutos de live, na verdade, umas 20 mil pessoas assistiram. Tinha 3 mil simultâneas, mas algumas entram, vêm 2 minutos e saem. Nesse meio tempo, outras várias entraram, também vão assistir 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos e saem. Tem algumas que ficam do começo ao fim, mas não são sempre as mesmas 3 mil pessoas. Se tinha 28 mil pessoas ali assistindo simultaneamente, quer dizer, e vamos lembrar que o canal do Jair Bolsonaro tem mais de 3 milhões de inscritos, então a notificação é enviada para milhões de pessoas quando ele começa a fazer a live. Também foi retransmitida aí pelos filhos dele, então você vê aí o tamanho do fracasso. Quer dizer que pelo menos umas 5 vezes mais de pessoas já tinham entrado nessa live, assistido um pedacinho e saído. Ok, como é que deu só 31 mil likes se eles falam aí que eles têm engajamento tão alto? Não fecha a conta. Se pelo menos, eu tô sendo generoso, dizendo que pelo menos umas 5 vezes mais de pessoas entrou, não gostou muito e saiu. Não deram like. E aí você vê que tá estranho, então. Então não tinha 28 mil pessoas. Porque se fosse 5 vezes mais aí que 28 mil, dá o quê? 140 mil. Corrija aí se eu estiver errado na minha conta. 140 mil pessoas. Ele não teria 31 mil likes. Ele teria muito mais. Você, plantonista, pode ver que você já é acostumada. A maioria dos plantonistas, eu vejo aqui, que vem todos os dias nos vídeos, eu vejo pela média de likes, logo depois que publico o vídeo, que a pessoa já entra no vídeo e já deixa o like. Os bolsonaristas também, eles são treinados a deixar o like desde bem antes dos petistas. Então eles já são ali, ó, entra, like, primeira coisa. Então indica que desses 28 mil aí vendo simultaneamente, boa parte são robôs. E aí o robô não programaram o robô para dar like, que aí tem que pagar mais pro robô, provavelmente para que o robô também dê o like. Então, tá ruim, viu? Tá bem ruim, foi um fiasco. Tanto é que o momento que mais viralizou da live do Bolsonaro foi o choro do Carlos Bolsonaro. O que aconteceu ontem? O Bolsonaro recebeu aí mais uma notícia de traição do Cássio Nunes. Então o bolsonarismo aí, a família Bolsonaro, eles estão desolados com o que está acontecendo, que é a possibilidade aí de prisão nas próximas semanas. Bem grande a possibilidade. O Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, ele tirou licença da Câmara dos Deputados, ontem saiu oficialmente a licença dele, e agora Eduardo Bolsonaro está com um outro problema que eu vou falar aqui nos próximos vídeos, que é o fato de que muita gente não sabe, mas ele é escrivão da Polícia Federal.
e ele tirou licença da Polícia Federal para ser deputado. Agora que ele não é mais deputado, ele tem que voltar a trabalhar na Polícia Federal, só que ele está nos Estados Unidos, então tem aí um problema. Já eu dou mais detalhes sobre isso aí nos próximos vídeos, esperando aqui algumas informações chegarem. Tá, em meio a isso, Eduardo Bolsonaro chorou, gravou vídeo lá chorando, chorou embaixo da mesa, assim, foi para baixo da mesa. Jair Bolsonaro chorou na frente de toda a imprensa, tem vários ângulos das lágrimas de Jair Bolsonaro. O Renan Bolsonaro também chorou num discurso lá em Balneário Camboriú. Ou seja, aquilo que eles apontam na esquerda é o que eles mesmos fazem. Eles apontam sempre que a esquerda se vitimiza. Pois bem, você vê aí o tamanho da vitimização do bolsonarismo. É isso que o Carlos Bolsonaro também. Se todo mundo chorou, por que ele não vai chorar também? Aí o Carlos Bolsonaro tá aí, ó, ele tava depois tentando não mostrar muito que tava chorando. Ele estava no aeroporto, e aí ele começa a falar e começa aí a sair lágrima. Aí, trecho da live aí dos bandidos. Isso daí. E se olhar para dentro dos outros, já vem mais tempo do que se olhar para os parabéns, alguma coisa assim. Mas vamos lá, 42 anos de idade, 70, pai, parabéns para você. Você fala que não é muito bom falar, eu acho que eu sou pior que você. Talvez eu seja bom em outras coisas, que é melhor ficar do jeito que está, porque a vida continua. Quero sempre estar ajudando, sempre que possível, e vai continuar sendo assim até pensar que sei lá quando. Então, meu pai sempre foi motivo de inspiração na minha vida, motivo de fazer o que eu faço, de procurar. Ou seja, não há dúvidas de que os filhos do Bolsonaro são nazistas por causa dele, né? A inspiração aí do nazistinha é o nazista pai. Pois bem, aí você vê ele tava lá com a voz embargada. Acredito eu que ele estava tentando chorar, mas as lágrimas de crocodilo não estavam saindo muito. A resolução do vídeo tá meio ruim, né? Ele estava no aeroporto, mas dá para ver se ampliar. Dá pra ver que tinha um momento que fica assim o olho dele e tal. Eu acho que ele devia estar fazendo assim, ó, piscando forte, vai, sai alguma coisa. E não saía a lágrima pra ele. Pois bem, ele só chora mesmo quando ele lembra que vai ser preso. Aí a família Bolsonaro chora. Então tentaram fazer aí a live exaltando o Bolsonaro, tudo mais. Olha, um lixo de live, você vê que foi tudo assim, todo mundo exaltando aí o Bolsonaro, aí ele falou um pouco ali de anistia, se vitimizou, falou que ele luta pelo Brasil, e que o que ele sofre é porque ele luta pelo Brasil, bererê, barará. Porém, o problema é o seguinte, faltou o povo nessa live aí, você vê o Bolsonaro que gostava de se gabar que ele tinha um alcance muito alto, não tá mais. Não tá mais, os 28 mil aí, boa parte, pelos cálculos aí, são robôs, então nem isso ele tá conseguindo. E olha, dependendo de quantos robôs eram, o fracasso dele é pior ainda, né? Você vê isso. Essa live foi feita horas depois, aí, num clima de funeral, né? Nem parece live de aniversário. Nossa, conseguiu aí viver um ano a mais, completou uma volta a mais nesse planeta aí, uma volta da Terra em volta do Sol, um ano a mais, vamos comemorar. Não, parecia velório, né? Que estão para ser presos. E aí, isso foi horas depois da confirmação da traição de Cássio Nunes Marques. O que aconteceu foi que o Bolsonaro entrou com vários pedidos no Supremo Tribunal Federal, porque parte da narrativa dele ele faz pedidos absurdos, o STF nega, e aí depois ele vai lá chorar pro Trump, dizendo, olha Trump, tudo que eu peço o STF nega, mas ele pede cada coisa que obviamente vão negar. O último pedido dele, que era o último a ser julgado antes da terça-feira começa o julgamento, hein, se Bolsonaro se torna réu ou não, era, o Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin Martins e Flávio Dino podem julgar Jair Bolsonaro, sim ou não? A defesa do Bolsonaro diz que eles são suspeitos. O Alexandre é suspeito porque ele era alvo ali da operação em que o Bolsonaro queria assassiná-lo. Então, se ele era alvo, não pode ser o julgador. Aí, o Flávio Dino e o Zanin Martins não poderiam julgar o Bolsonaro porque foram indicados pelo Lula. Aí você fala, pô, peraí. Então, cada um agora só pode ser julgado pelos juízes que ele mesmo indicar, porque o André Mendonça, o Bolsonaro não vê problema julgando ele, né? Pois bem, o problema é que o Cássio Nunes, a votação já estava 9-0, hein? Já estava 9-0. E aí faltavam votos de André Mendonça e Cássio Nunes. O Cássio Nunes foi lá e votou
que não tem nenhum motivo para dizer que o Alexandre de Moraes seria suspeito para julgar o Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes ele era o juiz do caso e que nada na lei ampara aí que se o investigado tenta matar o juiz não pode mais julgar o investigado. Aí fica muito fácil. Alguém não quer mais ser julgado por um juiz, pô, vou fazer um plano de matar o juiz. Aí o que acontece é que o juiz vai ser tornado impedido e eu escolho outro. Aí se o outro juiz eu não gostar também, faço um plano para matá-lo. Como é só um plano, e olha só a narrativa do Bolsonaro, é só um plano, não mataram. Então, não pode dar em nada, o plano de matar não é crime, é o que eles dizem. Então seria fácil qualquer um escolher o juiz que é, ó, tem 30 juízes aí no estado, né, criminais. Então, ó, só tem um que é meu amigo, os outros 29 não. Então eu vou tentar fazer planos para matar os 29, o que para o Bolsonaro ele diz que não é crime, e aí vai sobrar para o que é meu amigo me julgar e me inocentar. Olha que beleza! Pô, não é assim que funciona. Então o Cássio Nunes concordou aí com o argumento de todos os outros 9 e também disse que o fato do Zanin e do Flávio Dino serem indicados pelo Lula não faz com que eles não possam julgar aí o Bolsonaro, eles são ilibados e a Constituição diz, eles foram indicados aí, foram sabatinados pelo Senado, aprovados pelo Senado, então eles podem julgar, eles têm aí poder pleno de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então deu ruim, porque a narrativa do Bolsonaro não está sendo sustentada nem por quem ele mesmo indicou para o STF. Aí o André Mendonça já foi no contrário, né? O André Mendonça foi o voto vencido, ele deu o voto ali que o Bolsonaro queria, dizendo que eles não poderiam julgar o Bolsonaro. Porém, o André Mendonça está isolado, né? O Cássio Nunes agora ele está fechando nas últimas votações com os outros 10. Inclusive, o que deve aí acelerar algumas condenações do Bolsonaro é o fato de que o Cássio Nunes ele pautou o julgamento que ampliou o foro privilegiado. Esse julgamento só foi pautado graças ao Cássio Nunes. Ele tinha pedido vistas lá atrás, ele podia sentar em cima disso aí por muito tempo, até que o Barroso o obrigasse a pautar, ele não precisaria pautar. Em nenhum momento o Barroso ali, que muitos falam que é um democrata, não sei o quê, ó, se alguém aí é de esquerda e gosta do Barroso, você está sendo enganado ou enganada, tá? Barroso é um golpista, lavajatista, que tinha encontros íntimos com o Deltan Dallagnol, que é um cara de extrema direita que usou métodos nazistas contra os investigados da Lava Jato, que eram a grande maioria pessoas inocentes, que ele prendia, acabava com a carreira da pessoa, um deles inclusive morreu de câncer, e o Dallagnol e o Sérgio Moro, né, mas o Dallagnol pedindo como procurador, eles negaram tratamento ao cara. Esse é o nível, tá, de Dallagnol, e inocente, lembre-se, inocente, um cara inocente, negaram tratamento ao cara. Pois bem, aí o Barroso não mandou o Cássio Nunes pautar o negócio. Para quem não sabe, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que um ministro tem 3 meses quando ele pede vistas para dar o voto dele. O Cássio Nunes tinha pedido aí vistas desse julgamento em setembro. Aí chegou dezembro, cadê o Barroso? Barroso dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido. Janeiro, cadê o Barroso? Nada. Fevereiro, cadê o Barroso? Nada. Aí chegou março, o Cássio Nunes falou, opa, é hora de ferrar o Bolsonaro? Contem comigo. E mandou votar. Pautou ali, a votação já acabou e o foro privilegiado foi ampliado, o que dá segurança jurídica para que o Procurador-Geral da República possa denunciar o Bolsonaro no caso das joias e do cartão de vacinação. Então tá ruim a situação aí da família. Até a narrativa deles de perseguição tá caindo. Eu publiquei aí um vídeo no Instagram e no TikTok, quem me segue lá vai lá e vê. Quem não segue vai lá e vê também, em que eu mostro a narrativa do Eduardo Bolsonaro, em que ele fala, olha, se você tira o líder das pesquisas da eleição e você não dá a ele o direito de ampla defesa, isso aí não é uma eleição. Então os Estados Unidos não vão reconhecer a próxima eleição no Brasil. E aí, logo depois, eu coloco um trecho do Lula, falando uma entrevista do Lula à Globo em 2022, em que ele fala, olha, a eleição de 2018 ia ter eleição e eu era o líder nas pesquisas. Me tiraram porque sabiam que eu ia ganhar. A única eleição roubada aí nas últimas décadas no Brasil
foi a eleição de 2018, que você pode ver que teve ali um conluio do Poder Judiciário para impedir que o Lula fosse eleito presidente da República. Essa eleição foi realmente roubada. A esquerda, inclusive, deixou barato demais. Devia ter ficado 4 anos falando que o Bolsonaro não era presidente ilegítimo. Eu falava isso aqui várias vezes no Plantão Brasil, mas eu era uma das únicas vozes aí, voz única, falando isso aí. Por quê? Porque é verdade. E eu já sabia que no momento que o Bolsonaro for preso, ele vai alegar a mesma coisa, que é aquela apontar nos outros o que eles mesmos fazem. O ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro, foi quem prendeu o Lula, se tornou ministro e não deixava o Lula ali nem participar da campanha do Haddad. Vamos lembrar que o Haddad venceria o Bolsonaro se ele pudesse usar o Lula na campanha, mas ele não podia usar foto, voz, nome e nem menção ao Lula na campanha. Ele não podia nem usar uma mão assim, com o dedo assim, porque a pessoa sabe que é o Lula, ou um desenho de alguém com barba, mesmo sem olhos, sem nariz, mas que lembra o Lula. Não podia nem isso a campanha do Haddad. Estava nesse nível a censura para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Então foi cerceado de todas as maneiras em 2018. Então a narrativa do bolsonarismo cada vez pior, e prepare-se que já teremos prisão aí de alguns parlamentares. Aí quem vai abrir a porta aí da prisão é a Carla Zambelli, tá? Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!